Nós já estamos artificial, né? acabam se contaminando, por exemplo, que deveria pertencer, seguisse Ipsis Aristóteles, e a gente da lírica, traços poéticos da dramática, diálogos, se contaminam. Então, realmente contra os gêneros, o cross, para que essa divisão? Se cada obra tem um também. Mas aí, se a gente não tivesse essa classe, dizer que um deles, então nós precisamos para poder verbalizar, né? Chamar esse tipo de literatura fantástico também é complicado. É uma forma dele literariamente que vão, por exemplo, aspas, na verdade, para se contrapor ao realismo. É complicado. Um dos autores da escola realista, Flaubert, e Flaubert ele cria uma série de questões que parecem mais fantásticas da realidade, numa questão extrema, que é a realidade. A gente não apreende a realidade. Atrás a Tânia estava aqui, já se esvai, né? Não se... E a literatura ela vem exatamente para quê? Certo? Ela vai constante. Então, qual é a proposta dessa questão? Né? Como ela surge? Qual a parada pelo Freud, que é menos que os literários, né? E trabalhar com alguns textos ligados à... Né? Porque os brasileiros têm muito pouco. Ou então, nós não temos essa do fantástico pânica, né? Nós não temos. Na Europa, né? Quando se fala, é impossível não se falar de Rock, que foi extremamente importante. Pensar na França, que trabalham, que fazem contos fantásticos, Lênin, Maupassant, né? Nos ingleses, nos americanos, Poe não pode esquecer, né? O conto do Poe, mas de qualquer maneira, dá um curso muito heterogêneo, quer dizer, eu não sei com quem, né? Então, às vezes pode ser que seja mas o que eu considero aprendido, né? Então, a minha escolha foi por latino-americana, hispano-americana, na tradição. Além do um pouco esses contos, colar, quiseram texto. Então, a Lígia Fagundes Telles, do Sol, por exemplo, né? Há uma série de autores que dois textos, mas não como há para mostrar um pouco, pegá-lo. Nós vamos ler esse sobre o conceito, né? Trabalhar a crítica depois. Pessoa conhecida. Depois eu vou trazer o conto do Cortázar de Bestiário, que fala, na verdade, momentos de impressão, de estranhamento, por trás dela a literária importantíssima, né? O tema da feiticeira. Aulas eu vou reservar para mostrar a edição. Eu vou trabalhar com conferência, um texto híbrido, ao mesmo tempo no meio dela, conto, que é... E nesse conto gentreiro, que é o Borges sempre muito, e ele faz... ele não menciona autores presentes. Ele menciona porque ele é de mas aqueles que tinham uma ligação de trabalho que ele faz com esse que é o conto da literatura, que é que já vem e vai para todos os lugares da Europa, que fez um conto sobre os membros decepados, né? Que ganha vida, né? Encantada, fazendo milagre, vingadora, né? De outras pessoas, quer dizer. Então lá eu vou pegar o Borges, ele mais 3 autores que trabalham com mesmo, dando forma diferente à literatura. O que é a literatura? O conteúdo, que são inseparáveis, né? O conteúdo. Mas nós vamos repete ao longo dos séculos outra dimensão. Não sei se foi o que vocês entenderam. Eu vou trazer os 2 últimos, que é um escritor Reis, que é um escritor mexicano, Brasil. Ele foi um diplomata, mas não é um autor, eu não vejo. Ele só tem isso em espanhol. Vou pedir para fazer. Dá para a gente ler, né? Mesmo os escape, né? Uma série, o contexto, né? E aí depois a gente lê comentar. Então, aí eu vou trabalhar, que é um autor argentino aqui, mas menos do Alfonso Reis. Mas não o Alfonso Reis mexicano, é na verdade um dos meus escritores prediletos, Borges, que inegável, cada vez melhor é. Tudo bem? Todo mundo agora já tem? Leria. Ótimo. Pode. Atenção na leitura, a sensação que a leitura, porque não é algo que, há um momento que a gente tem esse texto. E a partir dela é que a sensação varia de um para o outro. A leitura ela é variável. Então, alguns sintam, pelo menos. Muito bem. Continue. Júlio Cortázar. Dias antes. Ossos urgentes. Regressava de trem à fazenda. Interessar lentamente em dos personagens. Depois de escrever uma carta, discutir com o capataz de parceria na tranquilidade do escritório de Carvalhos. Sua poltrona favorita, que o teria incomodado, de intromissões, da acariciasse de quanto verde e se pôs a ler-los. Esforço os nomes e as listas. A fantasia, quase em seguida, fazer meio perverso a linha daquilo que o rodeia, ao mesmo tempo que sua mente no veludo do que os cigarros continuavam, além dos janelões, dançavam sob os carvalhos. Absorvido pela trás
deixando-se levar, formavam e adquiriam. Foi testemunha do último monte, preciosa. Agora, a cara ferida pelo ela e somente o sangue com que recusava as carícias, as cerimônias de uma paixão vida por um mundo de folhas vivos. O punhal junto a seu peito, idade escondida. Corria pelas pentes e sentia decidido desde o começo. Essas carícias que, como que desejá-lo, desenhavam desura de outro corpo, destruir. Nada impedimentos, azares, a partir dessa hora tinha seu emprego minucioso, o reexame cruel para que a mão de um do outro começava já, sem se olhar, a tarefa que os aguardasse na porta da cabana, no ar pelo caminho oposto, ele se para vê-la correr com o cabelo solto, esquivando-se de árvore até distinguir na rosa a alameda que levaria. Os cachorros não deviam latir e não latiram. O capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu os 3 degraus no pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos, chegavam-lhes as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma varanda, uma escadaria atapetada. No alto, 2 portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no segundo. A porta do salão e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona, lendo um romance. Minha pergunta: deu para perceber alguma... Qual a sensação que vocês tiveram? Para resumindo, o que seria o texto? Como é que vocês entenderam? Isso. Quer dizer, eu conheço você também, não é Maria Emília? Ah, tudo bem, Maria Emília. Então, exatamente isso. Quer dizer, nós estamos diante de um texto, certo? Há uma personagem que está lendo, uma personagem que está dentro de um conto, que está lendo um texto, um romance, certo? Sobre amantes que estão articulando a morte do marido. E aí, no final, a gente percebe que esse amante está por trás, há uma virtual morte do leitor. Só que o Cortázar nunca finaliza um texto, ele sempre sugere, né? Então, uma sugestão que se suspende, né? Bom, isso sempre causa um certo estranhamento para nós. É essa a palavra que me parece vir à tona, né, quando se pensa nessa questão. Bom, isso é algo com o qual o Fantástico trabalha, quer dizer, essa ideia de estranhamento, certo? E quando a gente pensa no que a crítica literária tem feito, eu vou trabalhar depois com o texto mais minuciosamente, mas eu vou voltar um pouquinho para a teoria, para conceituar para vocês a ideia do que é o fantástico. Primeiro, como eu já disse, o fantástico surge, tem a sua teoria na Europa, né? O Hoffmann é um escritor importantíssimo que trabalha com isso, tem contos belíssimos, os Irmãos Serapião, na verdade, eu acho que não há tradução brasileira, só em francês, e grandes autores da França também, e eu peguei o filão teórico dos franceses, porque, na verdade, no Brasil, quando se fala em literatura fantástica, do ponto de vista da teoria, se pensa imediatamente em Todorov. E o Todorov, na verdade, a proposta dele é muito classificatória. Por que ela é classificatória? Porque ele vai falar do fantástico, da categoria fantástico, da categoria estranho, da categoria maravilhoso, né? E isso complica um pouco o leitor, na hora que ele vai tentar ler um texto e buscar um apoio teórico para esse texto, né? Com o maravilhoso não há problema, porque nós sabemos que o maravilhoso, nós já entramos para um texto que se diz maravilhoso, por exemplo, uns 100 anos de solidão, como nós entramos para as histórias de fadas. Tudo é possível lá dentro, certo? Quer dizer, nós estamos preparados para qualquer coisa que possa acontecer. Então, eu não vou ficar escandalizada se os cisnes forem 12 irmãos, né, que com o tecido de urtiga que a irmã faz, se transformem novamente em príncipes. Quer dizer, não vou ficar assustada, né? Então, isso é porque o autor já criou um pacto. Essa questão do pacto ficcional é extremamente importante. Agora, as outras categorias dadas pelo Todorov são muito complicadas. Por isso que eu acho que a proposta do Freud, anterior a todos esses que eu vou ler,
é uma proposta que se sustenta, né? Se sustenta bem para esse tipo de leitura. Bom, pensando nos críticos da época anteriores, predecessores do Todorov, eu começo primeiro pelo próprio Todorov, que diz o seguinte: o fantástico é um jogo, né, o que cria, o texto literário criaria uma incerteza entre realidade e imaginário. Aí ele diz, aspas, é uma hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. A ideia do sobrenatural é que é um problema, porque um traço psíquico não é necessariamente sobrenatural, né? Agora, a ideia da incerteza, a ideia da hesitação é uma coisa que se presentifica. Quer dizer, eu vou ler os outros autores anteriores a ele que também colocam essa ideia e se justifica a ideia. O próprio Freud já vai falar disso em 1919, né? Então, antes dele, o Caillois diz o seguinte, Roger Caillois, né? Depois eu ponho os nomes no quadro para facilitar. Todo fantástico é ruptura da ordem estabelecida, isso sem dúvida, né? Irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana. Quer dizer, é algo que se rompe, né, na questão do cotidiano, quer dizer, algo que eu penso que está tudo bem, né, de repente vira outra coisa, né? Então, é ruptura sim. O Castex diz o seguinte, o fantástico se caracteriza por uma intromissão brutal do mistério no quadro da vida real. Tudo bem até aqui? Alguém não acompanhou os conceitos? Bom. O Louis Vax diz o seguinte, a narrativa fantástica gosta de nos apresentar, sempre com aspas, eu estou lendo citações, habitando o mundo real em que nos achamos, homens como nós, colocados subitamente em presença do inexplicável. Então, essa excitação do fantástico, em que todos, vejam, todos praticamente chegam a isso, quer dizer, há uma hesitação do leitor diante do texto. Por isso que eu disse que é algo que cada leitor vai experimentar de uma forma diferente, né? Há leitor que não tem nenhuma sensibilidade para esse tipo de literatura e não vai, mas é mais raro, né? Tanto é que se fosse assim, a gente não teria tantos filmes que é a Gosma 1, a Gosma 2, não é? Quer dizer, a gente vê uma série de filmes que vão se repetindo e as pessoas vão assistir. Não, Paranormal 1, Paranormal 2, não é isso? Eu não fui assistir nenhum desses filmes, mas eu sei de uma série de pessoas que vão assistir, que esperam mesmo sabendo que o filme não é de boa qualidade. Mas vão porque há algo, né, que se coloca ali. Essa inquietação, né, na verdade, ela produz um certo medo, né, que lembra um pouco Aristóteles, quer dizer, um pouco a catarse da tragédia está lá. Né? Quer dizer, as pessoas gostam de sentir um certo medo e vão em busca dele. Né? Aí... Não só as pessoas, eu também, porque eu vou para a literatura fantástica sempre que posso, né? Quer dizer, é uma coisa geral. O Cortázar, ele tem umas conceituações muito boas a respeito disso. Tudo isso para depois chegar a Freud, né? O fantástico para o Cortázar é o seguinte, ele diz, a ordem do fantástico será sempre aberta, não se tenderá jamais a uma conclusão, porque nada conclui, nem nada começa, num sistema do qual somente se possuem coordenadas imediatas. Não há um fantástico fechado, porque o que dele conseguimos conhecer é sempre uma parte. Aí o que ele fala? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele pega um trabalho, um conto do Harvey, que está num livro chamado A Besta com 5 Dedos, é um conto chamado Calor de Agosto. E o que é importante é que o Cortázar vai pegar esse conto, que é o conto seguinte, são duas personagens, né? Uma personagem faz um desenho, ele desenha um homem, né? Um homem forte, com determinados traços, num julgamento, né? Num julgamento que vai condená-lo à morte. Bom, aí ele sai, ele se cansa de desenhar e sai, vai passear. Quando ele está passando por um pequeno negócio aberto, né? Uma espécie de venda, ele olha e vê um homem fazendo lápide, com um cinzel batendo na pedra. Aí ele entra e olha. Quando ele olha, nessa lápide está o nome dele
e a data da sua morte, que é exatamente naquele dia. Ele fica muito impressionado, e mais impressionado ainda quando ele olha bem para o homem e vê que aquele homem está no seu desenho. Ele está com o desenho na mão e ele mostra para o homem o desenho, certo? Então eles percebem que aquilo é muito instigante e que é bom que eles não se separem, porque pode acontecer que um deles morra. Então eles se propõem a ficar juntos até meia-noite, certo? Bom, ficam. Um pouco antes da meia-noite, o desenhista sai novamente e a narrativa se suspende. Vocês vejam que nós ficamos sem saber o que ocorre e ficamos com raiva. Eu, pelo menos, quando li o texto, fiquei... porque eu queria que um morresse, eu queria um desenlace. Mas não é o que interessa para o Cortázar. Ele diz que esse não é o fantástico perfeito, porque, na verdade, não te leva a uma conclusão, mas isso mostra exatamente o que ele considera importante. Ele diz o seguinte, que o fantástico está, o efeito do fantástico está não nas circunstâncias narradas, mas na sua ressonância de pulsação, de palpitar surpreendente de um coração alheio no nosso. Vocês vejam que é muito complicado aprender isso que o Cortázar está falando, quer dizer, é uma ressonância de pulsação, não é a própria pulsação, ela ressoa, né? De palpitar, é um palpitar surpreendente de um coração alheio no nosso, né? De uma ordem que nos pode usar a qualquer momento, porque um dos seus mosaicos, arranca-nos da rotina para pôr um lápis ou um cinzel na mão, certo? Então, ele está acentuando essa questão desse ressonar. Depois ele usa uma outra metáfora para explicar o fantástico. Ele diz o seguinte, que o fantástico lembra o ponto vélico do Victor Hugo, o ponto vélico de um navio, né? Que é uma espécie de lugar de convergência, ponto de intersecção misterioso, no qual se somam as forças dispersas em todo o velame desfraldado. Vocês vejam que também é complicado entender isso, quer dizer, velas que vão conduzir o navio e todos os pontos, é um ponto de convergência, de intersecção dessas forças, né? Então, ele ainda conceitua o fantástico de uma outra forma. Ele diz o seguinte, que para o fantástico não se pode ter medo do encontro de um guarda-chuva com uma máquina de costura. E aí ele está lembrando do Triamont, né? O fantástico força, aí dizer, novamente, o fantástico força uma crosta aparente e por isso lembra o ponto vélico. Há algo que encosta no ombro para nos tirar dos eixos, né? Bem, essas considerações todas nos levam a quem primeiro trabalhou com elas, que é o Freud, certo? Então, eu vou colocar agora no quadro os nomes dos autores que eu falei até chegar no Freud. Eu falei do Todorov, porque é um dos mais conhecidos do Brasil, é um livro antigo, mas quando se fala em literatura fantástica, automaticamente se vai ver que é o que tem, né? Depois eu falei do Castex, falei do Caillois, falei do Vivax e falei do Cortázar e vamos chegar a Freud. O Freud, na verdade, eu fiz um caminho inverso, né? Porque, na verdade, o Freud é o que primeiro vai perceber essa questão da estranheza. E em 1919, o Freud sempre tem que ser percebido pelas datas. Tem algum psicanalista aqui? Sem dúvida, não pode ter demônio. Então, em 1919, ele escreve um texto chamado Das Unheimlich. Como o Freud está envolvido um pouco já faz um tempo, né? Agora, as traduções sobre esse texto. Até a da IMAC não é má, certo? Porque as traduções da IMAC são ruins, né? Do resto do Freud, são às vezes comprometedoras. Mas essa do estranho não é ruim. Acontece que o Das Unheimlich, ele é traduzido, eu já vou explicar o que ele é em alemão, ele é traduzido em diversas línguas e nunca com muita felicidade. O espanhol traduz por luminoso ou lo siniestro. O francês por l'inquiétude.
lo perturbante. Né? O inglês veio estranho, daí veio a nossa tradução do estranho. Tá bom, me lembre, que eu falo muito com as mãos. Aí eu esqueço que tem que ouvir. Então, na verdade, há várias traduções, mas nenhuma corresponde tão bem ao que quer dizer o das Unheimlich como o alemão. Por quê? Porque Unheimlich vem Heim, que significa lar, familiar. Certo? Exatamente, quer dizer, e o seu contrário, né? O prefixo vem para dar a ideia do seu contrário. A própria ideia de Heimlich, no neutro é sem o E, né? A própria ideia de Heimlich, que seria o lar, o íntimo, traz em si mesma o seu contrário. Eu vou ler alguns exemplos que o Freud dá, porque qual seria esse contrário? Essa ideia, às vezes, vem com o significado de secreto, oculto. Então, eu vou achar aqui um exemplo que eu peguei exatamente para mostrar como a gente tem essa sensação. Como o das Unheimlich, um pouquinho só. É muito papel. Eu já vou achar, mas enquanto eu não acho, eu vou continuar falando. Achei. É o seguinte, vejam. Vou dar 2 exemplos, porque o Freud parte do quê? O Freud parte da própria língua. Né? Ele que dizia que a forma não o preocupava, né? Que ele era mais ligado ao conteúdo, na verdade não é assim. Né? Tanto ele se preocupava com a forma, que a gente observa, por exemplo, que os 3 livros dele, que são bons para a literatura, e que até hoje são grandes, os 3 pilares fundamentais, né? Que são a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e o xiste, né? Há um trabalho muito grande com a forma, com a palavra. O trabalho dele inteiro é sempre feito com a palavra, quer dizer, não é que a forma não o preocupasse, né? É que ele diz que quando ele lê textos literários, a preocupação dele é com o conteúdo, mas não é, né? Então, tanto que ele parte, esse texto das Unheimlich, ele pensa nas questões literárias para compô-lo, e mais, ele parte da linguística, ele parte de palavras, né, que vão lhe dando a possibilidade de compreender essa estranheza que a gente sente. Na verdade, é uma estranheza que nos é familiar também. Para isso, ele pega esse termo e vai em busca dos sentidos desse termo. Então, Heimlich, que seria o familiar, né, o íntimo, pode também ser usado, como eu já disse, no seu sentido contrário, no sentido de oculto, de secreto. Então, os exemplos que ele dá são os seguintes: e os que morriam eram feridos em locais Heimlich, ou seja, em locais secretos. Um outro exemplo. Antigamente ele dizia que havia Heimlich Rater, conselheiros secretos. O outro exemplo. Você não vê? Eles não confiam em mim. Temem o semblante Heimlich de Friedlander. Quer dizer, o semblante impenetrável. Então vejam, por isso que eu digo que a língua alemã é a que melhor, na verdade, dá conta desse conceito. Porque ela tem dentro do das Unheimlich as 2 ideias que o Freud quer, quer dizer, e que nos causam esse problema, porque o Freud vai dizer que nos causa essa sensação. Dentro do lar, dentro do familiar, está também o estranho, está também o inquietante. Quer dizer, algo que nós reprimimos volta, certo? Volta sob essa forma de inquietante, de inquietação. Né? Volta com... é algo do recalcado que está retornando para nós. Então, na verdade, a melhor coisa é manter essa tradução. Eu, na verdade, se eu fosse traduzir o texto, que eu não sei alemão, mas se eu fosse traduzir, eu tenho que ficar, cada vez que eu pego o Freud, eu tenho que trabalhar com várias traduções e observando, cotejando, né, para ver qual é a mais feliz, e pegando também o termo em alemão. Eu manteria esse das Unheimlich e colocaria a nota, como eles fazem, né, tanto o
o Estranho, que é da Imago, quanto o Inquietante, que é da Companhia das Letras, eles têm o cuidado de, numa nota, colocar as traduções e dizer que o termo é muito complicado para ser traduzido, né? Na França, por exemplo, quando foi traduzido pela Inquietante Estranheza, pela Marie Bonaparte, foi o que ficou, porque era é o oficial, foi a primeira a traduzir, e isso ficou. Mas outros críticos vieram com novas traduções, ou chamando a Familiar Estranheza,